Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais práticos e, eu diria, mais densos de toda a Bíblia, o capítulo 7 de Mateus. Pense nele como o grande final do Sermão do Monte. É aqui que Jesus Cristo pega todos os seus ensinamentos sobre a justiça do reino e os transforma em exortações diretas, em parábolas que nos cobram uma resposta. A nossa bússola nessa jornada vai ser a obra perspicaz do teólogo William Hendrickson. Juntos, a gente vai buscar não só entender o que o texto diz, mas principalmente como ele se aplica na nossa vida hoje. Vamos sair da teoria sobre o que é ser um cidadão do reino e entrar na prática de como essa cidadania se manifesta nas nossas relações, nas nossas decisões e, no fim das contas, no alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa vida. Para a gente organizar bem o nosso estudo, vamos seguir a própria estrutura do texto. A nossa agenda de hoje vai ser a seguinte. Depois de uma introdução rápida sobre o que é essa justiça do reino na prática, a gente já entra na primeira sessão, que aborda o complexo paradoxo do julgamento. Em seguida, vamos ver como Jesus nos dá uma ferramenta indispensável para viver tudo isso, a oração. A terceira parte vai ser sobre a famosa regra áurea, que é um baita resumo da ética cristã. Na quarta sessão, a coisa fica séria. Jesus nos coloca diante de uma decisão entre dois caminhos e nos alerta sobre os perigos no percurso. E para fechar, a gente termina com a poderosa parábola das duas casas, que ilustra perfeitamente a importância da obediência. É muito importante entender que Mateus 7 não é só um apêndice do Sermão do Monte. Ele é o clímax, o ponto alto. Nos capítulos 5 e 6, Jesus descreveu o caráter de quem pertence ao reino, lá nas bem-aventuranças, e mostrou como a justiça do reino é superior à dos escribas e fariseus. Agora, no capítulo 7, a conversa muda. Ele se volta para as implicações diretas, para as decisões que não dá para evitar. Ele nos tira do campo dos princípios e nos joga no campo da prática. A doutrina vira dever, a identidade vira ação. Aqui, a justiça do reino deixa de ser só um ideal bonito para a gente admirar de longe e se torna um caminho que precisa ser trilhado, um fundamento que precisa ser construído, uma porta pela qual a gente tem que entrar. É de fato a aplicação concreta de tudo que ele ensinou antes, e tudo isso culmina num chamado à decisão que vai definir o nosso destino. Então, vamos começar a nossa análise mergulhando na primeira sessão, que trata de uma das falas mais famosas e talvez mais mal interpretadas de Jesus, a questão do julgamento. Nesses 6 primeiros versículos, Cristo nos apresenta um aparente paradoxo. Ele começa com uma ordem para a gente não julgar, mas logo em seguida dá instruções que exigem um discernimento profundo e, sim, uma forma de juízo. Vamos tentar desvendar essa complexidade com a ajuda do Hendrickson. O primeiro versículo parece categórico, não é? Não julgueis. Quantas vezes essa frase não é usada para calar qualquer tipo de avaliação sobre a atitude de alguém? Só que, como Hendrickson bem nos alerta, essa interpretação simplesmente não se sustenta. O próprio Jesus, um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, nos manda identificar falsos profetas. E a gente só faz isso avaliando, julgando. E em outro momento, no Evangelho de João, ele diz: julgai segundo a reta justiça. E os apóstolos? Eles instruem a igreja a exercer disciplina, o que, por definição, envolve um julgamento. Então a pergunta crucial não é se a gente deve julgar, mas sim que tipo de julgamento é proibido e com que espírito a gente deve fazer isso. E é aqui que o Hendrickson faz uma distinção que é absolutamente vital. O que Jesus proíbe com toda veemência é o que a gente pode chamar de juízo sensoriano. Sabe aquele espírito de crítica ácida? Aquela atitude de quem tem prazer em encontrar e apontar o defeito dos outros, muitas vezes só para se sentir superior? É esse julgamento hipócrita, áspero, sem misericórdia, que era o pecado típico dos fariseus. Por outro lado, o discernimento bíblico não só é permitido, como ele é exigido de nós. É uma avaliação cuidadosa, prudente, necessária para a saúde da comunidade de fé. A gente precisa de discernimento para aplicar disciplina na igreja, como Paulo ensina em 1 Coríntios 5, e para se proteger dos falsos profetas. Resumindo, ser criterioso no sentido de saber diferenciar as coisas é indispensável. Ser um crítico contumaz é lamentável. E para mostrar o quão ridículo é esse juízo sensoriano, Jesus usa uma hipérbole, uma imagem exagerada que é até um pouco cômica, a metáfora da trave e do argueiro. Pense na cena. Como é que alguém pode se preocupar com um cisco no olho do irmão se tem uma viga de construção, uma trave, no próprio olho? A imagem é de uma pessoa espiritualmente cega pelo seu próprio orgulho, pela trave da sua autojustiça, tentando fazer uma cirurgia delicadíssima para tirar um argueiro, um defeito minúsculo, no outro. Essa desproporção toda serve para escancarar a cegueira e a hipocrisia desse tipo de atitude. Agora, a conclusão dessa metáfora é a parte mais importante. Jesus não diz: tire a trave do seu olho e finja que não tem um cisco no olho do seu irmão. O objetivo final
não é indiferença, mas sim a restauração. A ordem é clara. Primeiro, lide com seu próprio pecado. Faça um autoexame rigoroso, sem passar a mão na cabeça. Só depois de tirar essa viga é que a gente vai ter condições de enxergar com clareza. E o objetivo de enxergar com clareza não é condenar o irmão, mas tirar o argueiro do olho dele. Ou seja, ajudá-lo a superar aquela falha. É o que Paulo vai dizer depois em Gálatas, que isso deve ser feito com espírito de mansidão. Jesus, na verdade, encoraja a ajuda mútua, desde que ela comece com autodisciplina e seja feita com um coração humilde. Depois de ensinar como a gente deve tratar um irmão que erra, Jesus introduz uma categoria bem diferente de pessoas, usando termos que, para nós, soam chocantes: cães e porcos. Hendrickson nos ajuda a entender o contexto da época. Cães, aqui não são os nossos pets. Eram os cães de rua, considerados impuros e selvagens na cultura judaica. E os porcos também eram vistos como o símbolo do que é profano. Jesus usa essas figuras para descrever pessoas que não apenas rejeitam o evangelho, mas que fazem isso com desprezo, com hostilidade contínua, gente que está sempre pronta para zombar e profanar aquilo que é sagrado. E aqui o contraste na abordagem fica muito claro. O discernimento é a chave. Enquanto o irmão que peca deve ser abordado com um espírito de restauração, a instrução para com os cães e porcos é outra. Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Isso não é um chamado para a gente ser elitista, de forma alguma. É um chamado à sabedoria, à mordomia da verdade. Significa que chega um ponto em que insistir em apresentar o evangelho aos zombadores que não se arrependem se torna inútil e até profanador. A pérola da verdade não deve ser continuamente exposta a quem só quer pisoteá-la. É uma lição de sabedoria prática. Então, para a gente amarrar o que vimos nessa primeira sessão, a proibição de julgar é, na verdade, um chamado a um tipo de juízo muito superior, um que começa no nosso próprio coração. O que se condena é o julgamento arrogante e hipócrita, mas o que se exige é o discernimento espiritual. A ajuda mútua para corrigir falhas é um dever, mas só pode ser feita depois de um autoexame honesto e com espírito manso. E por fim, sabedoria também é saber quando a insistência em compartilhar o que é sagrado se torna improdutiva diante de um coração hostil. Bom, depois de apresentar desafios tão complexos como o do julgamento e do discernimento, uma pergunta natural que surge é: mas quem é capaz de viver assim? Como a gente consegue ter a sabedoria para diferenciar um cisco de uma trave, um irmão de um zombador? Hendrickson sugere que a transição de Jesus para o tema da oração não é aleatória, mas perfeitamente lógica. Diante da grandeza da justiça que ele exige, Cristo aponta para o recurso divino que é indispensável para vivê-la, a oração perseverante. Jesus nos apresenta a oração usando 3 verbos, que mostram uma intensidade crescente. É como uma escada. Primeiro, pedir. Pedir já implica humildade. É reconhecer que a gente precisa de algo que não tem. Segundo, buscai. Buscar é mais do que pedir. É a oração que vem junto com a ação. A gente não ora pedindo sabedoria para depois deixar a Bíblia fechada na estante. Buscar envolve esforço, diligência. E terceiro, batei. Bater é o clímax. Representa a oração, a ação e, o mais importante, a perseverança. É a imagem de alguém que não desiste na primeira porta fechada. E um detalhe, no original grego, esses verbos sugerem uma ação contínua. Continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. E logo depois da exortação vem uma promessa de certeza absoluta. Note a abrangência da frase: todo aquele. Não tem exceção para quem ora com um coração sincero e perseverante. A correspondência é perfeita. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Para quem bate, a porta se abre. Essa repetição enfática não deixa margem para dúvida. A resposta de Deus não é uma possibilidade, é uma garantia. E essa certeza toda não se baseia no nosso merecimento, mas no caráter de quem ouve a nossa oração. Para dar um fundamento sólido para essa promessa, Jesus usa um argumento brilhante que a gente chama de do menor para o maior. Ele apela para uma experiência que todo mundo conhece, o amor dos pais. Ele pergunta que pai, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. A resposta é óbvia: nenhum. Aí Jesus faz a aplicação. Ele diz: se vós, pois, sendo maus, e aqui ele está se referindo à nossa natureza humana, que é falha, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O argumento é irrefutável. Se o amor imperfeito de pais humanos já resulta em generosidade, imagine o que o amor perfeito de um Pai celestial pode fazer por seus filhos. Mas que boas coisas são essas que o Pai dá?
Será que é a satisfação de todos os nossos desejos e caprichos? Hendrickson, ao comparar essa passagem com o texto paralelo lá em Lucas 11, nos dá a resposta definitiva. Lucas especifica qual é a maior de todas as dádivas. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, a boa dádiva por excelência é a presença e o poder do próprio Espírito Santo na nossa vida. E é dele que fluem todos os outros dons que a gente precisa para viver justiça do reino. Sabedoria, discernimento, amor, paciência. Deus não promete nos dar tudo o que a gente pede, mas ele sempre nos dará o que é bom, culminando no melhor presente de todos, ele mesmo. Então, recapitulando nessa sessão, diante dos desafios da vida cristã, orar não é uma opção, é uma necessidade vital. É a nossa fonte de poder e de sabedoria. Uma oração eficaz é aquela que é marcada pela humildade de quem pede, pela diligência de quem busca e pela persistência de quem bate. E a nossa confiança não está na nossa capacidade de orar bem, mas na bondade inabalável do nosso Pai Celestial, que tem prazer em dar aos seus filhos o maior de todos os presentes, o seu próprio Espírito. Chegamos agora a um único versículo que funciona ao mesmo tempo como uma ponte e como um grande resumo de tudo que Jesus ensinou sobre justiça nas relações humanas desde o capítulo 5. Conhecida como a regra áurea, essa frase é a essência da lei dos profetas no que diz respeito ao nosso tratamento com as outras pessoas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós. A primeira palavrinha, portanto, é a chave de tudo. Ela não está ali por acaso. Hendrickson destaca que essa palavra conecta a regra áurea diretamente com o que Jesus acabou de falar sobre a bondade do Pai. A lógica é a seguinte: já que vocês experimentaram a generosidade de um Pai que dá coisas boas, portanto, como uma resposta de gratidão a Ele, tratem os outros com essa mesma bondade. A nossa ética horizontal, ou seja, o amor ao próximo, é motivada e capacitada pela nossa experiência vertical, que é receber a graça de Deus. É importante a gente notar uma coisa. Frases parecidas com a regra áurea, geralmente na forma negativa, tipo não faça aos outros o que não quer que façam a você, já existiam em outras culturas. Só que a versão de Cristo é radicalmente diferente e esse quadro nos ajuda a ver o porquê. Primeiro, a fonte da capacidade. Enquanto outras éticas dependem da força de vontade de cada um, a regra áurea cristã parte do princípio de que a gente precisa da transformação do Espírito Santo para conseguir vivê-la. Segundo, o fundamento. A regra de Cristo não pode ser separada do primeiro mandamento, que é amar a Deus. E terceiro, o propósito. A motivação cristã não é o utilitarismo, não é fazer o bem esperando algo em troca. O propósito é o altruísmo genuíno, que nasce da gratidão a um Deus que nos amou primeiro. Resumindo, a regra áurea é muito mais do que um ditado popular sobre boa convivência. Ela é a conclusão da ética do Antigo Testamento. A sua prática verdadeira não é um exercício de esforço humano, mas é o fruto de um coração que foi transformado pela graça de Deus. O seu fundamento é o amor a Deus e a sua motivação é a gratidão pela bondade dele, o que resulta em um amor verdadeiro e desinteressado pelo próximo. Depois de ter explicado a natureza da justiça do reino, Jesus agora leva o sermão ao seu ponto de ebulição. A resposta aos seus ensinamentos não pode ser de mera admiração intelectual. É preciso tomar uma decisão. E é nesta sessão que Cristo apresenta uma série de contrastes muito claros que forçam cada pessoa a fazer uma escolha. Uma escolha com consequências eternas. O primeiro contraste é o das duas portas e dos dois caminhos. A imagem é muito forte. De um lado, a gente tem a porta larga e o caminho espaçoso. É o caminho do deixa a vida me levar, do conformismo com o mundo. A porta é larga porque dá para entrar com toda a bagagem do nosso ego, do nosso orgulho. O caminho é espaçoso, sem muitas regras. Não é de se espantar que muitos escolham esse caminho. O destino final, porém, é a destruição. Do outro lado, a gente tem a porta estreita e o caminho apertado. A porta é estreita porque exige renúncia, exige que a gente se livre da autojustiça. É a porta da conversão. O caminho é apertado, é uma jornada de santificação que envolve luta, disciplina, e é por isso que poucos o encontram. Mas o destino final é a vida eterna. Só que escolher o caminho estreito não é o fim dos problemas. O principal perigo, segundo Jesus, são os guias enganosos. Não é por acaso que, logo depois de descrever os dois caminhos, ele alerta: cuidado com os falsos profetas. A localização desse aviso é estratégica. Os falsos profetas são justamente aqueles que se posicionam para desviar quem está na via estreita, oferecendo atalhos que, na verdade, levam de volta para o caminho largo. A imagem que Jesus usa para descrevê-los é uma das mais poderosas da Bíblia. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A principal arma deles é o disfarce.
Por fora, eles parecem piedosos, gentis, inofensivos como ovelhas. Mas por dentro, a natureza deles é predatória. São lobos. A intenção não é cuidar do rebanho, mas devorá-lo. A motivação é egoísta e o objetivo é desviar as pessoas da verdade para benefício próprio. Então, como a gente consegue identificar esses lobos? Jesus nos dá o critério infalível. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore é conhecida pelo fruto que ela dá, e Hendrickson destaca que esse fruto tem um duplo aspecto. Primeiro, o fruto da doutrina. O que essa pessoa ensina? O ensino dela exalta Cristo? Está em harmonia com toda a Escritura? Segundo, o fruto da vida. A conduta, o caráter dessa pessoa confirma ou contradiz a mensagem que ela prega? Existe evidência do fruto do Espírito na vida dela? Doutrina sã e vida santa. Esses são os frutos que identificam um verdadeiro servo de Deus. Agora Jesus vai ainda mais fundo no seu alerta. Ele mostra que o engano pode ser tão sutil que a pessoa pode enganar a si mesma. Não adianta só ter uma profissão de fé com os lábios. A repetição Senhor, Senhor parece indicar uma grande devoção, não é? Mas Jesus deixa claro que a entrada no reino não é garantida por palavras, mas por uma vida de obediência. O verdadeiro teste da fé não é o que a gente diz, mas o que a gente faz. A fé que salva é uma fé que obedece à vontade de meu Pai. E essa verdade é dramatizada na cena mais sóbria e francamente assustadora do juízo final. Muitos vão chegar diante de Cristo apresentando um currículo impressionante de atividades religiosas. Nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres em teu nome. E note que Jesus não nega que eles fizeram essas coisas. É possível realizar grandes feitos em nome de Cristo sem ter um relacionamento verdadeiro com Ele. A resposta do juiz é uma das mais solenes de toda a Bíblia. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O verbo conhecer aqui não é de um conhecimento superficial, é de um relacionamento íntimo, de amor, de aliança. O que faltava para eles não era atividade, era intimidade. Não eram obras, mas obediência de coração. Resumindo essa sessão crucial, a vida cristã começa com uma decisão consciente pela porta estreita da conversão e pelo caminho apertado da santificação. Essa jornada exige vigilância constante contra os falsos mestres, que são desmascarados pelos seus frutos. E no final das contas, a autenticidade da nossa fé não é medida pelas nossas palavras, nem mesmo por nossas obras espetaculares, mas pela realidade de um relacionamento de amor com Cristo que se manifesta em obediência. Para fechar o Sermão do Monte com chave de ouro, Jesus conta uma parábola simples, mas de um poder incomparável. A parábola dos dois construtores é o resumo prático de tudo que foi dito antes. Ela coloca lado a lado os dois únicos destinos possíveis para quem ouve as palavras de Cristo e reduz a vida a uma questão fundamental: sobre qual alicerce nós estamos construindo. A parábola nos apresenta dois homens. Veja bem, ambos ouvem as mesmas palavras de Jesus. Ambos decidem construir uma casa, que simboliza a vida de cada um. A diferença entre eles não está no que eles ouvem. A diferença está em uma única coisa: a ação. O construtor prudente é aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. O construtor insensato é aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. A linha que divide a sabedoria da insensatez, a salvação da perdição, é a obediência. E essa diferença na ação se reflete, claro, na escolha do fundamento. O homem prudente, ele cava fundo até encontrar a rocha firme. E essa rocha, como Hendrickson bem aponta, é o próprio Cristo e seus ensinos. Construir sobre a rocha é edificar a vida sobre a obediência à palavra de Deus. Já o homem insensato, ele pega o caminho mais fácil. Ele constrói direto sobre a areia, o fundamento instável da desobediência, da autoconfiança. Parece mais rápido, mas é um engano fatal. E aqui vem um ponto que é absolutamente crucial. A tempestade vem para os dois. A chuva, os rios que transbordam, os ventos. Essas imagens representam as provações da vida e, em última instância, o teste do juízo de Deus. A adversidade não escolhe alvo. Ela atinge tanto o sábio quanto o insensato. A fé de todo mundo vai ser provada. A tempestade não existe para destruir, mas para revelar. Ela simplesmente expõe a qualidade do alicerce que estava escondido debaixo da terra. E os resultados, como era de se esperar, são totalmente opostos. A casa construída sobre a rocha da obediência não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ela fica firme, não pela qualidade das suas paredes, mas pela solidez do seu fundamento. A segurança do crente está em Cristo. Em contraste, a casa na areia caiu, e foi grande a sua ruína. A queda não é parcial, não é só uma rachadura. É uma catástrofe total, irrecuperável. Mateus termina a narrativa do sermão descrevendo a reação do povo.
Eles ficaram maravilhados. A palavra usada é que eles ficaram atônitos com a doutrina. E o motivo desse espanto é claro. Jesus os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas baseavam sua autoridade em citar outros rabinos famosos. A autoridade deles era, digamos, emprestada. A autoridade de Jesus era própria. Ele não citava mestres, ele falava como sendo a própria fonte da verdade. E essa autoridade, a autoridade do próprio Deus, dava um peso, uma urgência às suas palavras que validavam a promessa de segurança para quem construísse a vida sobre elas. Para a gente sintetizar essa última sessão, podemos dizer que cada ser humano é um construtor. E a parábola nos ensina que o único alicerce que aguenta as tempestades da vida e o teste do juízo final é a obediência prática à palavra de Cristo. A prova vai vir para todos, e é ela que vai revelar a qualidade do nosso fundamento. E a nossa confiança para construir sobre essa rocha se baseia na autoridade suprema daquele que fala, Jesus Cristo, o Senhor. Ao final dessa nossa jornada por Mateus 7, fica claro que o Sermão do Monte não termina com uma reflexão filosófica, mas com um chamado urgente à ação. Desde a análise sobre o julgamento, passando pela necessidade da oração, o resumo ético da regra áurea, até a decisão entre os dois caminhos e os dois fundamentos, a mensagem é uma só, consistente. Uma fé autêntica é uma fé que ouve e pratica. Para quem se interessou e deseja aprofundar academicamente os temas que a gente abordou, eu deixo algumas sugestões de estudo. Primeiro, uma análise comparativa da parábola dos construtores em Mateus com a sua versão em Lucas pode revelar detalhes bem interessantes. Segundo, o estudo da doutrina da perseverança dos santos ganha uma dimensão muito prática quando a gente a conecta com o alerta sobre os falsos profetas. E por fim, investigar o conceito da vontade do Pai ao longo de todo o Evangelho de Mateus pode nos dar uma compreensão muito mais rica do que significa a obediência que Cristo exige. Nós vamos concluir não com respostas, mas com perguntas. As palavras de Jesus neste capítulo não foram ditas para serem meramente analisadas por nós, mas para nos analisar, que cada um de nós possa levar consigo estas questões para casa. O julgamento que eu exerço sobre os outros é aquele hipócrita que Cristo condena ou é um discernimento que busca restauração em amor? A minha vida de oração reflete a dependência, a ação e a perseverança que Jesus ensinou? A olhar para as minhas escolhas diárias, sobre qual fundamento a casa da minha vida está sendo construída, a rocha da obediência ou a areia da conveniência? E, finalmente, os frutos da minha vida, eles confirmam ou eles contradizem a minha profissão de fé? Que a meditação nessas verdades nos leve a uma fé mais autêntica, solidamente construída sobre a rocha.